Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje, nós vamos tentar entender qual o risco de se investir no UBSR11, que é um fundo de papel cujos CRIs não têm rate, ou seja, não tem uma avaliação de risco feito por uma agência independente. Então, como é que a gente consegue avaliar esse tipo de fundo de papel? Analisar um ativo é entender os riscos para decidir se o prêmio compensa. Se eu apostar com você, cara ou coroa, e disser, se eu ganhar você paga R$ 100, mas se eu perder eu lhe pago R$ 10, você aceitaria? Claro que não, porque você conhece as chances de ganhar, ou dito de outra forma, os riscos. Você tem 50% de chance de ganhar e 50% de perder. Por que você arriscaria perder muito mais do que poderia ganhar? Por outro lado, se eu disser que vou jogar a moeda 4 vezes, se eu ganhar uma, você me paga os mesmos R$ 100, mas se você ganhar as 4 vezes, eu lhe pago R$ 100.000, talvez você aceite, pois, apesar de as chances serem pequenas, você aceita o risco de perder R$ 100 para ganhar 100.000. Nos dois casos, estamos diante de um quadro no qual você conhece perfeitamente as chances a seu favor e pode avaliar se o risco compensa. Analisar qualquer ativo para investimento é exatamente a mesma coisa. Medir os riscos para decidir se o prêmio compensa. Dito isso, vamos começar a entender como mitigar os riscos ao investir em um fundo de investimento. Repare que, se você não soubesse do risco, não poderia decidir se entra ou não em um negócio. Lembrem que analisar um ativo é avaliar se o prêmio compensa o risco. Se pegarmos o relatório gerencial do fundo UBSR11, vamos ver que os CRIs do fundo não têm rating, ou seja, uma classificação de risco dada por uma agência de avaliação independente. Então, como medir o risco desse fundo? Em primeiro lugar, devemos conhecer o gestor. A BRL Trust, administradora do UBSR11, é capitaneada por Moise Politi, um gestor de mais de 60 anos e vasta experiência no mercado. Ele é um dos precursores do mercado de FII e ajudou a fixar o conceito das cotas sênior e subordinada no mercado nacional. Como o Moise é um avaliador experiente, por que ele pagaria caro para uma agência analisar o risco de um CRI se ele mesmo é especialista nessa tarefa? Bem, o problema é que o fato de não haver muitas razões para o fundo pagar por esse serviço gera um problema para o investidor. Como nós podemos avaliar um fundo em que os CRIs não têm rating? E temos aqui a primeira resposta. Análise de como se comportou o gestor ao longo do tempo e sua competência é o primeiro fator de compreensão do risco. E o administrador do UBSR11 é bastante considerado no mercado. Mas só isso não basta. Afinal, tem fundos do gestor com mais ou menos risco. O UBSR11 se enquadraria em que faixa? Para avaliar o fundo, eu peguei todos os CRIs e inseri em uma planilha para realizar uma série de cálculos, tais como percentual de cota sênior, taxa de retorno geral, taxa de retorno por faixas de risco, etc. Mas o investidor geralmente não vai querer ter todo esse trabalho, então vamos nos ater a um cálculo simples e pequenas verificações de garantias que poderão basear a análise do investidor. Primeiro, vamos entender um conceito fundamental, o conceito de cota sênior, mezanino e subordinada. No desenho, imaginemos um fornecimento de água. O sênior praticamente receberá água sempre. Só uma falta total de abastecimento o atingirá, porém seu balde é pequeno. Apesar de estar sempre seguro quanto ao suprimento de água, ele receberá uma quantidade menor. Já o mezanino está no meio do caminho. Tem uma certa segurança no suprimento de água e seu balde é de tamanho mediano. Já a subordinada, qualquer falha no abastecimento de água o afetará. Por outro lado, seu balde é o maior de todos. Da mesma forma, funcionam as cotas nos CRIs. A cota sênior será afetada por uma inadimplência alta. Não existe padrão, mas vamos supor acima de 25%, só para efeitos didáticos. Porém, as taxas de juros que ela recebe são menores. Vamos supor que esteja recebendo IPCA mais 3% ao ano. Já a cota mezanino será afetada por um aumento intermediário na inadimplência, digamos 17,5%. Por outro lado, ela aceitou esses termos na condição de receber uma taxa superior à sênior. Vamos supor que ela receba IPCA mais 5%.
Já a cota subordinada, qualquer inadimplência a afeta. Por outro lado, ela receberá, se todos pagarem, uma taxa de IPCA mais 7% ao ano. Em síntese, a melhor das taxas tem o maior dos riscos. É isso que o investidor deve ter na cabeça. Agora que sabemos os significados dos diferentes tipos de CRIs, podemos começar a entender o risco assumido pelo fundo UBCR11. O cálculo simples que todo investidor deve fazer é somar o percentual de cada tipo de cota. No UBCR11, 27,4% do patrimônio líquido está em cota sênior. Não há cotas mezanino e a cota subordinada representa 5,5%. E a gente vê que a cota única tem 62,8% do total. O que é cota única? Cota única é que não tem divisão de risco. Todas estão sujeitas à mesma taxa de juros e mesmo risco de inadimplência. Com essa divisão básica, podemos comparar com outros fundos e compreender um pouco mais o risco que o BSR11 está correndo. Então a gente vê que ele tem menos de 30% nas cotas sênior e uma grande parte em cota única. Ou seja, o fundo abre mão um pouco da segurança para conseguir captar um maior ganho. Além disso, eu fiz os cálculos da taxa média, só para o investidor entender que, em geral, a cota sênior paga menos. Na média, a cota sênior está pagando 8,78%, enquanto que a cota subordinada está dando ganho de 14,67% ao ano. A cota única pagando 11,32%. Então, somando isso, fazendo a média ponderada, o fundo vai ter um ganho de 10,80% ao ano. Lembrando que isso é um ganho bruto. Tem que se descontar depois os custos do fundo. Então, resumindo, o que os tipos de CRIs nos diz sobre o BSR11? A pouca adesão aos CRIs sênior mostra que a casa privilegia o ganho de capital. Claramente, não é um fundo high grade, que está preocupado em investir em CRIs mais seguros. E ele prefere abrir um pouco da segurança em troca de um ganho maior. Em seguida, o investidor deve olhar se os CRIs têm fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Fundo de reserva é uma quantia em dinheiro ou aplicações de liquidez imediata que o dono do CRI pode utilizar em caso de inadimplência, tanto para manter os pagamentos mensais, quanto, num caso de crise maior, ter alguma reserva para manter o negócio. O BSR11 tem um fundo de reserva em todos os CRIs de pelo menos 2 meses, que é uma segurança mínima razoável. O investidor também deve verificar se os CRIs contam com alienação fiduciária. A alienação fiduciária é um recurso jurídico sem necessidade de um juiz. O fundo toma posse das cotas da SPE e, por consequência, do imóvel. Então ele contrata um leiloeiro e vende o imóvel. O dinheiro é usado para pagar as dívidas e o excedente devolvido ao antigo proprietário. O BSR11 conta com essa garantia em seus CRIs. Então a conclusão é que o BSR11 é um fundo com nível de risco médio-alto em relação aos seus pares. Ele busca um ganho superior à média dos CRIs de mercado e por isso seus negócios fogem das praças mais comuns, visando um ganho maior pela menor concorrência. E por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.